Me avisa quando puder, tia. Ah, tá. A Carol entrou. Bom dia, Carolina. Oi, gente, só não posso falar muito. Tá bem, Carol. E aí, Chuchu, como você tá? Tô bem, e você? Tudo bem. Carol não pode falar muito que tirou o siso, não é isso, amigo? Ah, é verdade. Tô com gelinho na cara. Mas Pô, se quiser, melhor, escreve hein? aqui nas mensagens, se tiver alguma dúvida, tá? Tudo bem, obrigada. Oi, Matheus, tudo bem? Oi, tudo sim, e você? Tudo. Gente, todo mundo passou, né? Passou. De ano. Sim, Hashtag sim. aprovados. Aprovados não, né? Formados, agora acabou. Muito tenso isso. Quando o Thiago falar aí pra começar, eu só queria falar que, tipo assim, eu vou dividir a reunião em Enem, Sisu, sobre uma coisa da Unirio, que é a parte mais importante, e a parte 4 é sobre a área biológica, se alguém que tiver interesse, tirar dúvidas sobre biomedicina, ciências biológicas, como é que são as aulas, as matérias que tem, e essas coisas. Ô, Gabi, se eu quiser começar, fica à vontade, tá? O tempo é seu. Tá, pode começar. Você que comanda tudo aí. Pode começar. Só avisa que começou, que eu não sei ver. Começou. Então, a primeira parte eu vou falar sobre o Enem. E a primeira coisa que eu queria falar era sobre o TRI. E, bom, isso aí a maioria das pessoas já sabe, né, de cor e salteado. Só o que eu queria falar é que o TRI, na minha opinião, muda muito de treineiro para quem é realmente fazendo a prova. E eu acho isso porque eu comparei minhas notas de 2018 e 2019. Eu fui treineira por um ano só. E eu tirei notas muito parecidas, por incrível que pareça. Algumas eu tirei mais, tipo, a redação fez muita diferença. Mas eu tirei matemática, por exemplo, eu tirei mais em 2018, não sei como, e tirei menos em 2019. E a minha nota de 2018 foi muito menor do que 2019. Então, eu falo isso assim para tranquilizar vocês, porque eu lembro que quando eu saí do ano passado da prova e corrigi, por exemplo, a minha prova de matemática, eu falei, ferrou, porque o que aconteceu? Em 2018 eu acertei 20 questões, o que é um mínimo, né, de inteligência em matemática. E em 2019 eu consegui acertar 15 questões. Não sei como a proeza da pessoa que faz isso, né, mas eu fui uma delas. E eu queria mostrar para vocês as minhas notas de matemática de 2018 e 2019. E eu falo isso porque para vocês se tranquilizarem, quando vocês saírem da prova, sei lá, corrigirem e falar, pô, eu só acertei 23 questões, vou ficar com, sei lá, 500, vou ficar com tal coisa. Então, eu falo isso para tranquilizar vocês. As minhas notas não fugiram dos 600, foram tudo 600 e tanto, e a redação foi 940. Então, o que fez realmente diferença foi a redação, e isso era uma coisa que eu já sabia que ia ser assim. E para vocês não se desesperarem, porque eu me desesperei, né? Então, em 2018, eu acertei. Peraí, como é que eu vejo isso, cara? Histórico de notas, calma aí. Em 2018, eu acertei 18 questões em matemática. E eu tirei 465,6. Então, eu sabia disso quando eu corrigi em 2019 a minha prova. E falei, ferrou. Eu vou tirar 300 em matemática, porque agora eu acertei 15. Então, quando eu saí do Enem, eu já estava muito triste, eu já estava vendo faculdade particular, eu já estava, assim, desesperada, na ansiedade. E quando saiu o resultado em janeiro de 2020, e eu acertei 15 questões, eu não fui com uma nota boa em matemática, tá? Não sei se vocês estão esperando uns 800, mas, assim, também não vai ser isso. Mas eu tirei 630 em matemática, que, pô, em comparação a 2018, foi 460. E para 2019
que foi, tipo, 3 questões a menos e ainda tirar muito mais do que 2018, para mim foi uma surpresa muito grande. Então, isso do TRI, de ser treineira e de ser realmente vestibulando, eu acho que isso conta muito. Eu acho que eu não tinha essa consciência, tanto que fiquei muito nervosa quando eu corrigi. E para vocês se tranquilizarem, eu sei que é difícil você estar corrigindo a prova e achar, pô, só acertei 20 e poucas questões, não é o suficiente. Mas muitas vezes é o suficiente para você conseguir tal curso que você quer. Também não sei se você está querendo um curso tão badalado assim, medicina, ou sei lá, astronomia, que eu acho que o Thiago quer isso. Mas, assim, as notas são altas, mas você ficando nas médias de 600 e pouco e tirar um notão em redação, você já consegue passar em muita coisa. E quando eu digo muita coisa, é muita coisa mesmo. A maioria das áreas de biológicas, enfermagem, farmácia, ciências biológicas, biomedicina, veterinária e medicina, eu acho difícil. Acho que você tem que conseguir aí uns 700 e tanto, pelo menos, em matemática e humanas, para você conseguir um pouco, assim, pela minha visão, que eu percebi isso, que se você quer áreas mais cobiçadas biológicas como veterinária, é bom ter uns 700 em alguma matéria. Não basta só uns 600 e pouco e um notão em redação. E aí eu vou falar das outras, e eu lembro mais ou menos quantas eu acertei, eu não sei exato. Mas é aquilo, linguagens e naturezas, acho que isso também vocês já sabem, é complicado de conseguir um notão. Eu acertei, sei lá, 24 em linguagens, alguma coisa assim, 23, uma coisa assim, e tirei 606, que é uma nota bem mediana para linguagem, mas as pessoas não fogem disso normalmente. Muito difícil ver uma pessoa com 700 em linguagens. A namorada do Vaz, ela faz relações internacionais. E ela acertou, tipo assim, 38 em linguagens. Uma coisa assim, no ano que ela fez. E ela conseguiu, tipo, 660. O que é 670, uma coisa assim. O que é uma nota muito baixa, se você for comparar em outras matérias. Se você acerta 38 em matemática, você fica perto dos 900. Então, em comparação, o TRI é muito baixo em linguagens. E é o que acontece em naturezas também, até porque muitas pessoas não acertam muitas em naturezas. Eu estava falando até com os meninos que, assim, com o Breno e com a Duda, quando eles entraram em primeiro. É difícil demais, assim. Eu não sei como é. Eu sei que aqui tem gente, o Arthur, o Thiago, a Carol, o Guilherme, que são boas nessas áreas de exatas, eu não sei o Matheus, mas enfim, que sabem muito e tal, mas assim, física no Enem não era fácil para mim, na verdade nunca foi fácil. E biológicas, embora eu fizesse, eu queria isso, biologia também no Enem não é fácil, eu não achei. Eu estava falando para eles que a vestibular mais fácil que eu vi de biologia foi a UERJ, na parte de múltipla escolha, né? Porque a parte específica também não é lá essas coisas de facilidade. E química foi o que eu falei para eles, assim, eu tinha mais facilidade em química e consegui equilibrar minha nota em naturezas por conta de química. Eu errei quase todas as questões de física, se pá, eu só acertei uma no Enem, e acertei todas de química e errei 3 de biologia. Eu acho que eu acertei, tipo, 25, alguma coisa assim, e fiquei com 610, alguma coisa assim. E ciências humanas, gente, eu não esperava muita coisa, tá? Mas, enfim, eu consegui 630 em humanas, acertando, tipo, 26, uma coisa assim. Só para vocês verem que, tipo assim, as minhas notas foram 600 e pouco, acertando tudo abaixo de 30 questões. Então, vocês terem uma noção, mais ou menos, né? Sei lá, às vezes você quer tirar 700 e pouco, o máximo que você conseguir é o ideal, né? Ah, não quero ficar em 600, mas foi o que acabou acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, é claro, né? Ah, eu vou acertar 25, eu vou ficar com a mesma nota da Gabi. Mas não, né? Você normalmente tem esse padrão, tipo, se acerta as mais fáceis, você ganha mais, acerta as mais difíceis, você ganha menos, tem isso do TRI. Mas era isso que eu ia falar. Alguma dúvida nessa parte? Não, tudo certo. Tá tudo ok. Eu ia perguntar se vocês estão... Eu ia falar da redação, mas rapidinho, né? Tipo... O Breno perguntou algumas coisinhas, perguntou se eu tinha feito antes, se eu fiz primeiro a redação. Eu fiz a redação por último e eu fiz rascunho.
E fiquei em cima da hora. Entreguei, tipo, faltando uns 20 minutos, 15 minutos. E as minhas competências foram... Eu tirei 160 na competência 1, que, enfim, foi uma abaixo do 200, né? Eu tirei 200 na competência 2, 180 na competência 3. Isso acontece do 180 quando um corretor me dá tal nota maior e um corretor me dá menos, e aí eles somam e dividem por 2. Por isso que eu fiquei com 180, porque não é uma nota padrão, né? Ou você normalmente tira 960, 920 ou 1000, né? O meu caso foi, um corretor me deu 960, um me deu 920, e eles dividiram e eu fiquei com 940. A competência 4 eu atingi 200 e a competência 5, 200. Eu não lembro direito as coisas, tá? Mas vocês devem saber, estão estudando isso, então eu quis falar disso da competência, que a primeira parte é a competência 1, né, de escrita. Eu já achava que eu ia tirar uns pontinhos, né, na gramática, porque eu sou muito chata com essas coisas, eu esqueço sinal, letra maiúscula, escrevo qualquer coisa, vou escrevendo, entendeu, não entendeu. E aí eu tinha que ficar, mas eu sabia que ia acabar perdendo uns pontinhos ali, porque eu sempre esqueço uma vírgula, um acento, coisa do tipo, nessa competência 1. Mas é uma competência que, assim, eu não deveria ter perdido, porque é uma competência, teoricamente, a mais boba de todas, e é a que, porra, se você se esforçar, olhar direitinho, ver se não tá faltando um acento, uma vírgula, você consegue os 200 pontos. Mas essa é a parte do Enem. Acho que eu acabei essa parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Agora eu vou para a parte do SISU. Por quê? O SISU vai sair as datas, né? De tal dia, até que dia. Normalmente eles estendem essa data, o que muitas pessoas veem como uma coisa boa, uma coisa ruim. Eu acho que é uma coisa boa, porque você tem mais dias para ver em qual posição você pode ficar, e eu vou explicar mais ou menos isso. E é uma coisa ruim porque as notas tendem a aumentar, tá? Porque as pessoas vão vendo mais, e aí, tipo assim, elas têm um raciocínio melhor de como tá a nota delas, e as notas acabam aumentando dia após dia do SISU. Então, assim, se você tá dentro no SISU 1, não, no primeiro dia do SISU, e aí, normalmente, você vai cair um pouquinho. Se você tiver nas últimas posições, óbvio, né? Você tá em quinto. Muito difícil, e tiver, sei lá, 15 vagas, é muito difícil você sair nos próximos dias. Mas, enfim, eu trouxe aqui alguns prints para vocês de coisas... Ah, eu não tô compartilhando. Que idiota, gente. Eu não sei mexer nisso. Tá apresentando? Sim, sim. Assim. Tá. Eu trouxe alguns prints para vocês aqui de fotos que eu tirei no dia lá, só para vocês verem mais ou menos como é que é. Aí aqui você tem as datas, né? Você aperta em fazer inscrição no primeiro dia lá. Nos próximos dias você aperta em ver inscrições. Isso aqui foi um bug que teve no sistema, que era o primeiro dia, estava já inscrições encerradas, mas essa imagem vai aparecer para vocês quando realmente tiver a inscrição encerrada. E aí aqui tem alguns prints de como é que funciona, você vai escolher essa modalidade. Esse aqui foi o primeiro dia que não aparece a nota de corte ainda. O primeiro dia do SISU não aparece a nota de corte. Então, teoricamente, todo mundo está passando no primeiro dia. A partir do segundo dia, eles colocam a sua posição e a nota de corte. Você escolhe essa modalidade, esse curso, né, na faculdade, e você seleciona lá embaixo, ampla concorrência. É importante frisar no SISU, gente, fiquem atentos, porque, tipo assim, você tá lá no SISU, e aí muitos cursos, principalmente da UF, da UFRJ, tem 2 campos, tem 2 horários, tem integral, tem noturno, tem em Macaé e tem na cidade universitária. Então, tipo assim, se atentem nisso de você estar selecionando o curso certo até meia-noite do dia seguinte. Porque senão você vai perder um dia da sua colocação. Tipo assim, você vai ver a sua colocação e falar assim, pô, eu passei. Às vezes você
botou um lugar que a nota de corte é menor, porque nesses lugares Macaé, ou tem um campus da UF também de economia, que a nota de corte é menor, ou tem também em Petrópolis, algumas coisas assim, e você acha que está passando, ou você botou noturno, e você, na verdade, não está passando por aquilo que você queria, você só escolheu errado. Então, se atentem isso no SISU, se vocês botaram ampla concorrência na hora de escolher lá, vocês podem trocar, tá? Tipo assim, tem 3 dias de SISU. A cada meia-noite, eles te dão uma parcial da sua colocação e da nota de corte. Então, vamos supor, no primeiro dia, minha nota é 720 e a nota de corte é 710. E aí eu estou em 10º lugar. No segundo dia, a nota de corte aumenta para 715, eu estou em 15º lugar. Então, assim, se eu escolho um dia errado, eu perco um dia da minha colocação, de um feedback do SISU. Entendem isso? Tipo assim, eu não sei se vocês sabem como é que funciona, mas a cada meia-noite de um dia, eles dão o seu resultado, em qual posição você ficou, e aí você tem até 24 horas para trocar ou para continuar, para você ver se a sua posição mudou ou não. Então, assim, uma crítica que eu tenho do SISU é, eles deviam fazer 2 parciais, meio-dia e meia-noite. Porque um tempo só para você ver é muito pouco, eu acho, 3 dias. Você, às vezes, quer ver, pensar em outra universidade, em outro curso, e você não tem tempo. Você fica assim, caraca, para que eu vou ver a nota se eu nem sei se eu vou lá? Eu vou perder um dia do SISU. Então, eu botei algumas coisas aqui. Isso aqui é o primeiro dia, quando não tinha resultado. Eu acho que isso aqui... Ariana, Oi. eu tenho uma dúvida. Tipo assim, isso de você ver a sua colocação, nessa hora você já consegue ver a sua primeira opção e a sua segunda opção? Ou você só consegue ver uma das opções? Não, você consegue ver as duas. No primeiro dia, você vai selecionar a primeira opção, vamos supor, Unirio, Ciências Biológicas, ampla concorrência integral, ver se está tudo certinho. Selecione. Aí vai ter um segundo quadrinho do lado, selecionar a segunda opção. Você clica, é bem intuitivo, tá, gente? Eu tô explicando, mas assim, é bem intuitivo. Você entra, você clica em segunda opção, ou você tem várias opções para achar o curso, ou você escolhe por estado, e aí você bota Rio de Janeiro, aparece todas as faculdades públicas do SISU. Você clica na UFRJ, clica o curso que você quer, é bem intuitivo. E aí você seleciona. E aí, quando você confirmar os dois, você vai no seu perfil, ver se está tudo certinho. O primeiro dia 24, meia-noite, abriu. Você vai selecionar, só que ele não vai te dar a posição. Ele vai te dar a posição dia 25, meia-noite. E aí, dia 26, meia-noite, dia 27, meia-noite, e aí fecha. Entendi. Aí, outra dúvida que eu tenho. Por exemplo, quando ele no primeiro dia, você não consegue ver a nota de corte, você só coloca Você e só fechou. seleciona. Aí, no dia seguinte, quando mostrar as notas de corte, assim que eu trocar o curso, por exemplo, o exemplo que você deu, Ciências Biológicas no Unirio, Ciências Biológicas na UFRJ. No dia Aí você quer seguinte, trocar pra UF. se eu quiser trocar para a UF, eu consigo ver a nota de corte da UF antes de meia-noite? Não a minha posição, mas a nota. Exatamente. Você consegue ver a nota de corte, mas você não consegue ver a sua posição. A sua posição você só consegue ver a partir de meia-noite do dia seguinte. Então, assim, às vezes você tá dentro, mas você tá em último, entendeu? Dependendo da Mas eu nota. consigo ver os outros? Você consegue, a partir do segundo dia, você consegue ver a nota de corte de todos os cursos. Você pode selecionar qualquer curso e selecionar e ver a nota de corte. Por exemplo, eu consigo ver as outras pessoas. Por exemplo, eu tô concorrendo com você e com a Eduarda. Vocês, no primeiro dia, deixaram na UF. Eu não deixei. Quando eu colocar na UF, não vai aparecer minha posição, mas eu consigo ver a posição de vocês e a nota de vocês, ou não? Não, você não vê a lista de chamada, as pessoas que estão na sua frente. Você só vê as pessoas que, teoricamente, entraram no dia que sai o resultado do SISU, e aí eles divulgam a lista de pessoas selecionadas. Durante o SISU, a cada meia-noite, você só vê a sua posição e a nota de corte do curso. Entendeu? E aí é muito intuitivo, né? Se eu ver que a minha nota é 740 e a nota de corte é, sei lá, 800. 700 eu não vou estar. Então, tem que ter essa manha, né? É aquilo, foi o que eu falei. É muito pouco tempo para você arriscar. É muito poucos dias para você falar assim, pô, durante o SISU eu vi que eu passaria em primeiro lugar em artes na UFRJ. Tipo, eu ia perder um dia para entrar lá, ver que eu fiquei em primeiro lugar para tirar um print que eu passaria em primeiro lugar. Tipo, não tem sentido. Se depois é só você entrar no site da UFRJ, ver as pessoas que entraram lá, aparece a nota, e você vê, pô, eu entraria. Você não vai poder entrar, mas você entraria.
Então, assim, vai para o SISU, óbvio, com a cabeça aberta, né? Você vê as notas de corte, qual curso, meio que com guia e tal. Mas, assim, tem que ter uma direção. Então, você vai ficar perdido, você vai acabar se enrolando no SISU, sabe? Não adianta nada, eu quero a área de biológica, mas eu não sei o que eu quero. Não sei exatamente o que eu quero. E aí você vai jogando um monte de coisa. No último do dia do SISU, você não vai saber o que fazer, não vai saber qual curso escolher, a universidade que escolher. Então, eu acho legal, assim, já ter em mente. A universidade, gente, eu acho que é muito, depende do SISU, sabe? Tipo, eu quero muito a UF, vamos supor. Tipo assim, eu entrei assim pro SISU, eu queria muito a UF, muito. E acabou que eu só passaria no SISU 2 para a UF. E eu acho que a sua posição tem que ser maior do que do que o desejo de entrar naquela universidade. Tipo, foi o que eu tava falando pro Breno. Quando saiu o resultado, tinham 10 vagas na UF, eu fiquei em 15º. E tinham 6 vagas na Unirio, eu fiquei em 7º. Não tinha como eu escolher a UF, entendeu? Não tinha. E ainda bem que esse desejo meu de passar pra UF não foi maior. Porque senão eu ia me ferrar, porque eles só chamaram uma pessoa e eu tava em 5º. Então, SISU é manha, entendeu? É assim, você tá lá, saber que você quer uma universidade, que você tem suas preferências, mas ter uma segunda opção. Porque tem a opção de não ter segunda opção, não sei se vocês sabem. Você pode deixar a segunda opção em branco, porque se você passa na sua segunda opção e fica na lista de espera da primeira, acho que você já é direcionado para a segunda. Acho que você não tem a opção de ficar na primeira lista de espera, na lista de espera da sua primeira opção. Mas tem a opção de não deixar a segunda opção. Não sei se vocês entenderam. Mas, por exemplo, se a minha nota for, sei lá, 730, que aparece lá, e aparece a nota de corte, sei lá, 740. Eu sei que eu tô dentro, e eu sei que a última pessoa tirou 740. E aí, no dia seguinte, isso pode mudar. Isso pode mudar. Pode aumentar, pode diminuir. Entendi. No primeiro dia do SISU, quando deu o primeiro resultado, eu estava em 11º de 10º na UF. Passados os dias, eu cheguei a ficar até em 20º tantos. E aí eu já estava totalmente despretensiosa. E quando deu o resultado do SISU, eu fiquei em 10º. Como aconteceu ao contrário. Na Unirio só tem 6 vagas para licenciatura. É um chuchuquinho de vaga, né? É um absurdo isso. Isso para ampla, tá, gente? Porque tem mais vagas para cota. E aí, tipo assim, tinham 6 vagas, eu tava, tipo, em 15º, 17º, e eu botei como segunda opção, porque eu já tinha na minha cabeça que eu não queria o FRJ. E aí, tipo assim, tanto que a Unirio era a minha segunda opção. E, pra minha surpresa, quando saiu o resultado, eu pulei pra 7º. Então, o SISU muda muito, entendeu? Por isso que é importante você ter mais ou menos suas ideias claras do que você quer. Porque se você for dependendo da maré do SISU, ele vai mudar toda hora, ele não é fixo, entendeu? Aí, eu vou falar agora da lista de espera. Que isso aqui é muito antes, eu queria Oi. tirar 2 dúvidas. Pode falar. Tipo, a primeira é, por exemplo, eu quero fazer física, mas, por exemplo, o peso na UFRJ é diferente da UF. Aí a nota varia. Por exemplo, na fila da UFRJ eu tô com 800, na fila da UF eu tô com 600. Isso influencia, Você quer né? saber sobre isso? É. Então, tem uma coisinha. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Ó, Thiago, você vai fazer o seguinte: você pode fazer isso, inclusive, agora, se você quiser. Você vai entrar aqui, o FRJ edital 2020 SISU, sei lá, uma coisa assim. E aí você vai ver aqui, ó. Tem uma parada aqui, um nome que fala. Vou botar aqui, ó. Peso física UFRJ. É até mais fácil. Você tem esse site aqui que é muito bom. Eu uso ele direto, assim, para saber se eu passaria na matéria ou não, no curso, né? Só que ele é muito próximo, tá? Eu acho que ele não muda e ele já diz o peso de física aqui da UFRJ. Só que para você conferir ele aqui, você já tem sua nota gravada aqui. Eu acho que eu deixei aqui e ele já botou.
Mas para você conferir se está certinho, você vai nesse nome aqui, que é o termo de adesão. Esse termo de adesão tem em todas as faculdades. E você procura o seu curso, ó, Ciências Biológicas. Vocês vão ver aqui o peso. E aí, antes de abrir o SISU, você já consegue ver a sua nota, tá? É bem tranquilo. Porque a nota do Enem sai antes de abrir o SISU, tá? Acho que, se não me engano, são umas 2 semanas antes. Foi. Então, já que sai antes, como na Unirio você falou que não tem peso, basicamente a nota que sair para mim do Enem vai ser minha nota da Unirio. Você vai somar as todas e dividir por 5. Tá. Aqui, ó, 3, 2, 1, 1, 2. Mudou lá, daquele SISU Simulator. Eu não sei se isso aqui é de 2020, isso aqui é de 2019, na verdade. Mas isso aqui, você pode saber, isso aqui, né, é importante, mas o SISU mesmo te dá a sua nota baseada nisso, entendeu? Isso aqui é legal você saber para, por exemplo, eu fui muito bem em redação. A UFRJ valoriza muito a redação em todos os cursos, é a faculdade que mais valoriza a redação, tem o maior peso. Então, é legal, assim, eu tirei uma nota boa, talvez isso aqui possa me beneficiar. Só que foi aquilo que eu falei para eles antes de começar. Se você tirou nota boa, não importa se o peso vai estar maior ou menor. Assim, o que vai mudar é que as notas de física vão estar maiores. E aí, a nota de corte vai estar maior também. Só que, por exemplo, na Unirio, não tem peso. Aí você fala assim, eu tô com 730 na UFRJ. Aí eu vou chegar na Unirio, eu consigo passar. Só que aí a nota de corte vai estar menor, só que todo mundo tirou nota menor. Então acaba balanceando, entendeu? Não faz aquela diferença de peso, essas coisas. Você pode até ver, Thiago, essas coisas assim, procurar o termo de adesão do ano certinho. Só que, bem ou mal... Gente, eu tô clicando aqui e esqueci. Bem ou mal vai dar no mesmo, entendeu? Entendi. E outra coisa que eu queria perguntar é, tipo, no SISU, como é que eu escolho a segunda opção? Porque eu tinha pensado em botar, sei lá, eu quero muito o FRJ, eu boto, tipo, o FRJ de manhã e a segunda opção o FRJ de tarde. Mas... Pode ser. Também é uma opção. Ou o FRJ Física e o UF Física, vamos supor. Ou você não coloca a segunda opção, porque você só quer aquilo. Só que é um risco, né? Tipo assim, o seu desejo maior é maior do que passar por uma universidade pública, mesmo que não seja a UFRJ. Então, é uma coisa para se pensar também. E, gente, a escolha da universidade é muito importante. Eu ia falar isso sobre vocês. Tipo assim, quando você escolhe uma universidade, tipo assim, é uma decisão sua, não é igual uma escola, que seus pais decidem a escola que você vai estudar. Não, a universidade que você vai estudar vai definir muita coisa. Você tem que pensar, como é que eu vou me transportar para lá? Como é que é a atlética de lá? Como é que é a grade de horários? Por exemplo, para que isso é voltado? Então, assim, pesquisem, por exemplo, vou falar mais da minha área, ciências biológicas. O curso de ciências biológicas tem as suas tendências, assim. Tem a tendência de vegetais, tem a tendência animal, tem a tendência humana. As universidades têm uma inclinação para cada área. Por exemplo, a UERJ é muito focada na parte humana. A UFRJ também, tanto que tem hospitais universitários. A parte da UF é uma universidade muito focada na área animal. E a Unirio é muito focada em projetos vegetais. Então, assim, não implica, não vou fazer isso porque eu não vou entrar nessa universidade porque não tem a tendência que eu quero. Tem projetos de todos os tipos, entendeu? Isso é só para você ter uma ideia. E também pensar que a universidade que você vai escolher vai mudar tudo na sua vida, assim. Eu não queria o FRJ porque eu não queria passar pela linha vermelha, linha amarela e pegar um trânsito, e eu achava perigoso, achava muito longe. Eu queria a UERJ ou a UF ou até a Unirio. Por que a UF? Porque é muito longe. Na época eu estava me mudando e a gente tinha a possibilidade de morar em Niterói. Mas assim, também é uma coisa, eu quero muito a UF, mas como é que eu vou para lá? Que ônibus eu pego? Eu tenho dinheiro para passagem? Então, são coisas que tem que se pensar na hora de escolher uma universidade. Entendi, obrigado. Nada. Mas, Thiago, você pode escolher
a UF, sei lá, 2 períodos, tipo assim, 2 turnos, de manhã e de tarde, não tem problema, tá? Se tiver essa opção lá no SISU, é porque eu não sei se física tem manhã e tarde no FRJ, realmente não sei. Mas se tiver, não tem problema nenhum. Beleza. Eu Aí acho que é integral física, na verdade, mas. eu também acho, pra falar, a maioria dos cursos são integrais, gente. Aí aqui, vou botar mais fotinhos pra vocês verem, mais ou menos. Ah, isso aqui já era no primeiro dia do SISU. Eu acho que isso aqui era da UF. Aí, pra vocês terem uma noção como é que funciona esse. Aí, olha, ele vem a nota e aí você tira a opção, tem um xizinho lá, e aí volta a tela de escolher a segunda opção, escolher a primeira opção. E aí você decide trocar ou continuar essa. Mais ou menos assim. Aí Mas, a nota. tipo, aparece na sua tela, tipo assim, 10º lugar, 7º lugar. Aparece, eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, na verdade, gente, desculpa, isso aqui era quando eu queria mudar. Eu já tinha visto meu resultado e eu queria mudar para um outro curso. E aí eu tava vendo as notas de corte dos outros cursos, que foram cursos que eu não escolhi. Tanto que não aparece a minha colocação. Eu só tenho a opção de escolher essa modalidade e vejo a nota de corte. Aí, aqui, quando a nota de corte está menor do que a sua nota, isso aqui era no Unirio. Então, 6 vagas. Essa foi a minha nota. Eu acho que isso aqui era enfermagem, gente. Não tenho certeza, mas para essa quantidade de vagas, enfermagem tem muita vaga, tá? Aqui, eu acho que era enfermagem também, mas na UFRJ, onde a nota de corte é maior. Aí aqui, ó, é o que aparece para vocês, só para vocês terem uma ideia. É assim que aparece. Essa aqui foi, essa era a minha primeira opção, né? Azul é a primeira opção, verde é a segunda opção, se eu não me engano. Não sei se vai continuar assim, mas aí aparece assim a nota de corte, a sua posição. E aí lá embaixo, ó, e aqui aparece a classificação final será divulgada tal dia. Aí aqui era a segunda opção, eu botei enfermagem na UF para você. Eu queria botar essa imagem aqui, não sei se alguém tem interesse em enfermagem, só que para falar assim, a minha nota não estava tão distante da nota de corte, só que tinha uma diferença muito grande entre 69 e 28 vagas, porque tem muita concorrência para enfermagem. Tem muita gente. Isso aqui foi o resultado da chamada do SISU, quando saiu. Parece assim. E aí foi minha segunda opção, 7º de 6 vagas para ampla concorrência. Isso aqui eu botei o do Thiago, que eu tinha aqui algumas coisas, para vocês verem que a nota, não sei se alguém tem interesse em engenharia química, mas a nota de corte é muito alta. A nota dele foi 758 e ele não passou na primeira chamada. Ele passaria na reclassificação, só que ele escolheu a UF para passar na primeira e não ter o risco de não passar na UFRJ. Porque o que eu ia falar para vocês sobre isso aqui, por exemplo, ele passaria na chamada de espera. Só que tem um medo, gente. Assim, a gente tá no SISU, tem sempre um medo de tipo, pô, eu vou esperar a chamada ou é melhor eu escolher já o que tá mais propenso a eu passar. Então, tem muito isso. Assim, não tem como a gente saber se passaria ou não. É muito da intuição, eu acho, também. Você pensar com a sua família, conversar com seus amigos, pedir ajuda de gente que já esteve nessa posição. Mas é muita intuição, assim, pô, eu acho que eu passaria, então vou continuar. Mas, assim, eu tava em 10º não, tava em 15º de 10 vagas na UF e era o que eu mais queria. E tava em 7º de 6 vagas na Unirio. Eu tava perto da UF, que era o que eu mais queria, mas eu não podia desperdiçar a chance. Não tinha ninguém na minha frente na Unirio. Então, tem situações que não tem como a gente deixar passar, mesmo que a sua primeira opção seja o que você mais quer. Que foi o caso que aconteceu aqui. Ele conseguiria passar, só que ele resolveu não esperar, até porque já estava no SISU 2. Se não tem o SISU, não tem mais nada depois do SISU 2. Aí, eu queria mostrar aqui de engenharia de produção, porque eu tirei print, eu acho. Eu fiz isso no SISU 2, para mostrar que a nota do SISU 2 de engenharia de produção não estava tão alta. Eu acho que eu entraria, mesmo com uma nota bem michuruca em matemática.
E aí entra na parte que eu queria comentar com vocês sobre a lista de espera. O que acontece? Fechou o SISU, hoje é dia 18. Dei o resultado do SISU e vai aparecer para vocês a colocação de vocês. Supondo que vocês estejam nas duas na lista de espera. Você vai abrir um dia para a lista de espera, vamos supor, dia 18, e aí vai abrir dia 21, segunda-feira, para você selecionar a sua opção de lista de espera. O que é isso? Eu não sabia que isso tinha. Soube pelo SISU mesmo lá, as pessoas falando, mas já estou alertando para vocês, quando sai o resultado do SISU e você não passa nenhuma nem outra, você tem um dia que começa em um prazo, sei lá, 3, 4 dias, para você se inscrever em uma das suas opções para a lista de espera. O Breno estava falando que não sabia disso. Você não tem a opção de esperar nas duas. Você só pode esperar em uma universidade. E essa é a merda. Além de você ter a dúvida de qual universidade escolher, você tem que escolher a que você está mais propensa a passar. E aí que entra a parte da Unirio que eu queria comentar com vocês. Eu queria mostrar aqui para vocês quando deu o resultado do SISU 2, dia 19 de julho desse ano. Eu fiquei em 112 de 16 vagas para ampla concorrência na Unirio. Foi minha primeira opção. Aí tá dizendo aqui, tá? Vou mostrar para vocês a nota de corte, a minha nota. A minha segunda opção foi a UFRJ, que a UF é muito concorrida em biomedicina. Eu estava mais perto da UFRJ do que na Unirio. A nota de corte bem maior. E aí que vem a parte que eu queria falar para vocês. Quando você sabe que você vai ficar em lista de espera, porque basicamente você sabe, tipo assim, quando você tá ali no meio do SISU, em nenhum dia assim você esteve dentro da lista ou esteve tipo nas últimas posições e você acha que tem a possibilidade de ficar na lista de espera, tô falando isso direcionado para as pessoas que não são para as pessoas que, sei lá, estão em terceiro, em quarto lugar na chamada, mas eu acho importante saber sobre isso. Você tem que ter uma noção de qual universidade é melhor para ficar de lista de espera. É uma coisa que conta muito, gente, muito. E como é que eu vou saber isso tudo? Então, as universidades, todo ano de SISU, divulgam todas as chamadas e quantas pessoas elas chamam normalmente. Depende de curso para curso. Se você vê um curso, sei lá, administração, tem muita gente sendo chamada. Sim, as pessoas desistem, não entram, entra outra. Mas cursos que são muito concorridos, as pessoas não chamam, a universidade não chama muito, não tem muita desistência. Então, acaba entrando uma decisão que você tem que tomar no meio do SISU. Sim, qual universidade é melhor se eu ficar em lista de espera? Qual é a universidade que eu vou ter mais chance de ser chamada? Então, a UFRJ é a faculdade mais concorrida do Rio de Janeiro. Eu acho que isso todo mundo sabe. E acaba que ela é muito pouco chamada. E eu queria mostrar para vocês aqui, vocês viram em qual posição eu fiquei em 63 de 21 vagas. E aí, isso aqui é o resultado do SISU. Vamos supor que o resultado saiu hoje, dia 18, aparece lá 63 de 21 vagas. E aí você tem até tal dia para você considerar uma das opções para a lista de espera. No caso, eu não considerei a UFRJ e considerei a Unirio. Gente, fiquem atentos nisso, pelo amor de Deus. Se atentem ao prazo da lista de espera e se atentem se você realmente escolheu a opção certa. Comigo aconteceu uma coisa divina, que eu tinha selecionado. Minha mãe brigou comigo falando, não, vai ver de novo se tá tudo certo. Eu fui ver no último dia para selecionar a lista de espera. A minha mãe foi uma bênção, porque eu entrei e eu tinha selecionado a UFRJ. E se eu tivesse selecionado a UFRJ, eu não entraria na Unirio. Então, se atentem a isso e ouçam a mãe de vocês, porque foi bizarro. Aí eu considerei a lista de espera na Unirio. E aí eu queria mostrar para vocês que eu fiquei em 63 de 21 na UFRJ. Aí, sei lá, começa dia 21 para você selecionar a sua lista de espera e vai até dia 25. Dia 27 vai sair o resultado da lista de espera. O que seria o resultado da lista de espera? Quantas pessoas selecionaram esse curso e essa faculdade para estarem na lista de espera? Porque, por exemplo, eu estou em 63, mas vamos supor que 20 pessoas na minha frente não selecionaram o UFRJ.
Então, eu vou cair para 43. Eu tô certa? Não sei, mas vamos lá. Aí, como é que você vai ver isso no dia? Você vai entrar aqui, ó, no site do SISU, lista de espera. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Na verdade, eu vou mostrar qual eu selecionei, né? Que foi biomedicina na Unirio. Eu estava em 112 de 16 vagas. No dia que vai sair o resultado, eu queria mostrar para vocês quanto que muda isso. Porque às vezes você acha que está muito longe, mas muita gente na sua frente não selecionou essa opção. E você fica muito mais perto. Caraca. Não lembro. Ah, não é aqui, perdão. Esqueci. E aí aqui sai todas as pessoas que escolheram a Unirio como lista de espera. Eu estava em 112, com a nota 679, se eu não me engano. E aí eu estou aqui, e fiquei em 30. Eu saí de 112 para 30ª posição. E aí, eu queria falar agora para vocês por que eu escolhi a Unirio para ficar na lista de espera, sendo que eu estava muito mais perto da UFRJ. Além de ter esse fato de muitas pessoas quererem muito a UFRJ e não ter muita desistência, a Unirio tem uma coisa muito importante, e essa parte que é o motivo pelo qual eu vim aqui fazer a reunião. Porque quando eu estava no SISU, eu descobri isso no meio do SISU. Quando eu já tinha passado na primeira lista de espera. E eu avisei para alguns amigos meus que escolheram a Unirio na lista de espera, o Patrick, a Marcela, a Elisa, Baluado, uma galera ficou para a Unirio. E eu descobri isso coincidentemente, porque tinha um garoto na minha academia que já estava terminando a enfermagem na Unirio e passou pela chamada geral. E hoje eu vim aqui falar sobre a chamada geral da Unirio. O que acontece? Quando você tem a chamada regular das universidades, da UFRJ, da UF, tô falando dessas duas, das federais, tá? Que a UERJ é outro assunto. Ela tem a chamada normal, a primeira chamada de espera, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até preencher todas as vagas. E eles fazem isso de maneira que, tipo assim, tinham 15 vagas. Só 10 pessoas fizeram a inscrição. Sobraram 5 vagas. Aí os 5 primeiros dessa lista de espera aqui vão ser chamados. Supondo que a gente esteja na UFRJ, tá, gente? Desses 5, só um fez a matrícula, o Breno, sei lá. Na terceira chamada, eles vão chamar mais 4. Aí 2 pessoas se inscreveram. Aí sobram mais 2. Aí essas 2 pessoas que foram chamadas na primeira, elas não são chamadas novamente, tá? Não tem essa opção. Aí vai mais 2 de baixo, até completar todas as vagas em quarta, quinta, sexta chamada. O que é o diferencial da Unirio? E que é uma coisa que é muito legal, na minha opinião. A Unirio funciona da seguinte maneira. Eu vou entrar para vocês aqui e é muito fácil de vocês verem, tá? O site da Unirio pro SISU é muito tranquilo. Eu não vou botar no SISU 2020.2 porque foi tudo online. E eu não acho que... Enfim, eu acho que não vai ser assim. E aí eu vou mostrar essa parte daqui, que foi 2020.1, que ainda estava tudo normal. Vocês entenderam aqui, né? Processo seletivo, processos encerrados, 2020, SISU 2020.1. Aqui você vê a chamada regular, que é a que sai no dia lá do SISU, normal. Depois sai a lista de espera, que é a mesma daqui, só que eles também divulgam no site da universidade. E tem a primeira convocação da lista de espera. Essa foi a que eu passei. Eles fazem só uma convocação de lista de espera. E aí, enfim, vai ver lá se você passou ou não. Não passei, tá? Vamos supor, não passei. Você tem a chamada geral. O que é a chamada geral? A Unirio, ao invés de fazer isso que outras universidades fazem, de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chamada até completar, eles fazem o seguinte. Vamos supor, e eu vou mostrar isso para vocês, tipo assim, real, para vocês verem. Eu vou falar o meu curso de 2020.1. Eu passei primeiro para Ciências Biológicas e depois eu troquei para Biomedicina.
Eu vou botar bacharelado, que tem mais gente. Eu acho que é melhor. Tem 16 vagas para bacharel e 6 a licenciatura na ampla. Aí foram chamadas 16 pessoas. Você depois vai ver lá na primeira lista de espera, na primeira convocação de lista de espera, que foi essa pela qual eu passei. Eu fiquei em 7º, com 6 vagas, eu fui chamada nessa aqui. E aí a gente vai ver quantas pessoas foram chamadas nessa. Só 2 pessoas foram chamadas. Ou seja, 14 pessoas fizeram inscrição daqueles 16. E aí, beleza, vamos supor que você está em 3º, 4º lugar da lista de espera. E você não foi chamada, né? E aí, você pode pensar assim, pô, como é que eu faço agora? Se ela só tem uma chamada, como é que eu entro agora? A Unirio faz o seguinte, ela tem um chamadão, que é como eles chamam. Todo mundo pode entrar. Todo mundo, entre aspas. A chamada geral funciona da seguinte maneira. Tem um edital, que é muito importante vocês lerem, tá? Que tem o dia e o horário para todo mundo que está interessado, que está na lista de espera e está interessado em entrar. Por exemplo, eu estou em 10º lugar na lista de espera. Só chamaram 2 pessoas. Eu ainda quero entrar, porque eu estou na lista de espera, eu ainda posso entrar. Se fosse na UFRJ, se fosse na UF, eu ia ter que precisar de outras convocações. O meu nome não ia ser chamado na 3ª convocação, porque eu estou em 10º. Não ia ser chamado agora. Na Unirio funciona da seguinte maneira. Eles divulgam um edital. Esse aqui, sim. Esse edital tem um dia para sair, tá? E eles dizem no edital lá do SISU. Eu vou mostrar para vocês o dia que sai esse edital. Esse edital sai depois da primeira chamada e eles botam o número de vagas que ainda sobraram. Vocês viram que 2 pessoas foram chamadas na primeira lista de espera. Vamos ver se essas 2 pessoas da ampla de ciências biológicas fizeram a matrícula. Como é que eu vejo? Vou botar com o mouse, eu tô botando com o dedo para vocês verem aqui. Ciências biológicas bacharel, tal. Para ampla, daquelas 2 pessoas, da Carolina Urmã e do Vitor Hugo, só uma delas fez a matrícula. Ou seja, sobrou uma vaga. Não é aqui. Se fosse na UFRJ, se fosse na UF, e você estivesse em 10º, você muito provavelmente não passaria. Assim, você ia precisar que 9 pessoas na sua frente forem chamadas, nenhuma delas fizesse a matrícula, para você conseguir a vaga. Na Unirio, eles soltam esse edital, e tem 2 dias, tá? Eles dizem o dia aqui no edital certinho, os 2 dias da chamada geral. Eu não sei aonde tá certinho, gente, mas tá escrito aqui. E o horário de cada curso. E se você tem interesse nessa vaga, você vai comparecer à Unirio, ao prédio que eles dizem aqui, é o prédio de nutrição, que fica pertinho da UFRJ, às 3h20. O que é esse horário? Gente, é tipo o Enem. Você tem que chegar até 3h20 e entrar no auditório até 3h20. Tem última chamada para ciências biológicas, bacharel, tal. Fecha as portas, não é assim tão acirrado como é no Enem, mas assim, eles cumprem o horário certinho e se você chega depois, você já não entra mais para concorrer à vaga. Bom, e aí você entra nesse auditório e, sei lá, tem 5 pessoas lá concorrendo a essa uma vaga na ampla concorrência. E você está em 10º. E as 4 pessoas estão atrás de você. Então, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º. E aí, você vai entrar. Porque não tem ninguém na sua frente. Não tem o 9º, não tem o 8º, não tem o 7º, não tem o 6º, não tem ninguém na sua frente. É muita sorte. Mas acontece, tá? E ainda mais, as pessoas de cota que não comparecerem, vamos supor, só tem 2 vagas para L3, só apareceu uma pessoa, essa vaga da L3 vai para ampla concorrência, então vão ter 2 vagas. Esse meu amigo passou dessa seguinte maneira, tinham 6 vagas para ampla concorrência, tinham 7 pessoas quando ele entrou no auditório, as 6 pessoas estavam na frente dele, conseguiram a vaga, só que uma cota não estava lá, a vaga foi para ampla e ele conseguiu a vaga.
Deu para entender? Vocês podem dar um feedback se deu para entender mais ou menos, porque é confuso. Mas depois que você entende, é maravilhoso. Amiga, eu acho. Tenta dar um exemplo, tipo assim, entre a gente, que acho que vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vamos lá. Vou dar o exemplo do Patrick, da Elisa, da Balu, que ficaram nessa ano passado, no começo do ano, ó. Meu Deus, esse ano passou muito rápido. Bom, vocês viram que aqui, ó, a Elisa estava concorrendo para bacharel, só tinha uma vaga para ampla. A Balu estava concorrendo para licenciatura, tinham 0 vagas para ampla. Ou seja, eu fiquei em 7º e uma outra menina ficou em 8º. Nós duas fizemos a inscrição e tinha 0 vaga para ampla concorrência. A Balu foi nesse horário de licenciatura, 3h40, e a Elisa foi 3h20, tudo certinho, elas foram juntas. Elas entram nesse auditório e acontece, última chamada. Vou falar o caso da Balu, que foi assim, que eu mais me lembro, que só tinha ela para ampla concorrência, então ela tinha muita chance, porque não tinha muita gente, então, às vezes, uma vaga ia ser para ampla concorrência e ela ia conseguir. E aí, na última chamada, entraram 2 meninas no auditório e fechou as portas. E ela não conseguiu a vaga. E aí eu vou mostrar para vocês. Lá mesmo, você sabe como é que funciona. Lá eles falam assim, o segundo... Eu não sei como é que é, porque eu não estive lá, mas eu acho que é mais ou menos assim. Tem alguém aí que está em segundo lugar? O segundo lugar que está aí? Ou eles veem a lista e chamam o segundo lugar. Sei lá, Gabriel tal, tá aqui? Não, aí chama o outro. E aí eles vão preenchendo a vaga. E aí, depois você tem a chance de passar ou não, tá? Porque, assim, às vezes você não conseguiu, que foi o caso do Patrick. Só que essa chamada geral, quando você vai para lá, você já tem que ir com todos os seus documentos. E todos os seus documentos têm que estar prontos. Se tiver algum erro, a pessoa que está atrás de você já vai ser chamada. Você não tem como refutar isso. Por exemplo, depois você entra no site, o resultado provisório, vou botar o final. Eu vou botar o de biologia para vocês verem aqui o que aconteceu com a Balu. Vai assim, olha, gente. Não houve candidato aqui. Uma vaga remanejada para L7. Não vai direto para ampla, tá? Eles têm uma ordem para seguir, mas normalmente acaba indo para ampla concorrência mesmo. Não houve vaga, cota L1, não houve vaga. A cota remanejada para cá, para o L7. Essa Viviane aqui, eu acho que ela não tinha conseguido a vaga, pelo que eu entendo, esse cinza aqui, ela não foi aprovada. Aqui, de novo, cota L13. Não houve candidato, vaga remanejada. Isso eles vão falar na hora, tá, gente? No auditório. E aqui é o final, ó. As 2 meninas que entraram e foi remanejado para ampla concorrência, entraram na frente da Balu. Só que, preste atenção, elas ficaram em 8º e 10º. Se tivesse sido na UFRJ, elas não entrariam. Muito menos a Balu entraria. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você sabe que vai ficar na chamada de espera, na lista de espera no SISU, cara, escolhe a Unirio, porque você tem muita chance de passar. Muita chance pela ampla concorrência. Porque nas outras universidades, você vai ter que esperar tal chamada, esperar que tal pessoa da sua frente não seja chamado. Você tem muito mais chance de passar pela ampla concorrência na chamada geral da Unirio. Sem falar que isso aqui que eu estou falando para vocês sobre a chamada geral é o que as pessoas não têm conhecimento. Você vê que as pessoas não têm conhecimento quando não aparece nenhum candidato para fazer a matrícula. Porque isso não acontece em nenhuma universidade do Rio de Janeiro sem ser a Unirio. É algo único deles. Então, assim, o que eu estou passando para vocês hoje é o que eu queria que tivessem passado mais cedo para a gente. Porque aí mais gente poderia ter conseguido a vaga na nossa sala. Sei lá, às vezes a pessoa não sabia disso da Unirio e quis escolher o FRJ, não passou para o FRJ, talvez ela passasse na chamada geral da Unirio. Então, é muito importante saber disso, porque essa parte da chamada geral da Unirio
é simplesmente atenção, é você ser um bom vestibulando. Não é só você só tirar nota boa, é você ser informada, é você ler o edital, é você saber como funciona. Porque a realidade é que a pessoa é aquilo, né? Quem tem boca vai a Roma. Se você é informado, se você sabe o que está fazendo, se você tem informações, você consegue as coisas. Não é só tirar nota boa. Às vezes você consegue tirar uma nota boa, perder o prazo e não entra na universidade. A pessoa que tirou uma nota menor que você vai entrar, porque ela está mais informada. E aí, olha, tem ainda a opção de você. Ué, cadê? De você ainda ser chamado depois, que foi o caso do Patrick. O Patrick estava lá na chamada geral, no auditório, e só tinha uma vaga também, eu acho, para. Ele está fazendo ciência da computação. Só tinha uma vaga também. E ele deixou os documentos lá, né? Ele tinha um menino na frente dele. Só que esse menino da frente dele que passou não estava com a documentação certa. E aí ele foi chamado. Porque essa pessoa, quem vai para a chamada geral, tem que estar com tudo certo. Então, você não consegue passar. Como é que é o nome mesmo, gente, do curso? O Patrick é a computação, não é? É, só que eu não tô achando aqui. Alguém já achou? Ciências políticas, bibliografia, assim. Às vezes está lá embaixo. Ah, é sistema de informação. É porque aqui é outro nome na Unirio. São cursos diferentes. Eu não sei explicar direito isso. Aqui. Só tinha uma vaga. Patrick tava, só tinha uma vaga lá no negócio, só que 4 vagas foram remanejadas. Porque essas pessoas daqui não estavam com a documentação certa. Lá na hora, ele achou que não tinha passado, porque não tinha vaga remanejada na hora. Só que quando saiu o resultado na internet, ele tinha passado. Porque essas pessoas que entregaram a documentação da cota não estavam com a documentação certa. Então, você ainda tem esse bônus de, às vezes, você estar na chamada geral, não ter sua vaga, você ainda conseguir passar, porque as pessoas não deram a documentação certa. Deu para entender, gente? Como é que funciona? Sim, sim. O que vocês acharam? Não, e é bizarro, porque, tipo assim, a Dayana tava em 84 lá na posição, então ela tava muito atrás, que muita gente ela entrou. Tipo, na página que você estava agora, ela tava em 84. Então não é quem. Aqui? Não sei. A última que você tava. Que Essa, apareceu amarelinho. acho que era do sistema de informação, né? É. Ah lá, viu? A Dayana tem 84. Então ela tava muito longe. Ela então, assim, tava... tinha 83 pessoas na frente dela, que pelo fato de não terem sido informadas. Pois é. E ela passou. E aí, assim, sistema de informação é um curso que não tem nota tão alta. Mas eu queria mostrar para vocês um caso que aconteceu em 2018. Vou apagar isso aqui. Em biomedicina. Putz, agora eu já não sei. Acho que foi aqui mesmo, 2019. E foi no SISU 2020.2, tá, gente? Assim, o SISU 2020.2 abaixa muito a nota. Além de abaixar, as pessoas estão mais voltadas tipo assim, não tô com paciência, eu tenho que entrar na faculdade logo. E aí não se atenta à lista de espera. Então, você não tem mais chance de passar. E dá para você ver, o Breno falou dessa Dayana que passou em 84, dá para você ver quanto foi que ela ficou de nota, tá? Para você ou vir aqui procurar o nome dela, lá naquela parte de lista de espera, ou na própria Unirio você consegue ver aqui pelo edital. Eu acho que foi desse, gente. Se não foi desse, foi em 2018. Olha isso. 10 vagas em biomedicina. Se você pega o nome dessa Maria Vitória, que foi o que eu fiz, vocês não vão acreditar qual nota que ela tirou no Enem. E passou para biomedicina.
O nome dela é Maria Vitória, né? Para vocês saberem a nota dela, vocês vão fazer o seguinte. Vai entrar em inciso 2019.2. Vai entrar em lista geral de espera. E vamos procurar o nome dela. É essa, gente? Não. Mas é com C. Não é. Não é. É essa menina aqui. Maria Vitória da Fonseca Barros. Maria Vitória da Fonseca Barros. Ele entrou em biomedicina com a nota de 567. E isso ainda foi mais baixo na pandemia. Eu entrei pela chamada geral de biomedicina. Eu entrei em segundo lugar na chamada geral. E teve uma menina que simplesmente entrou com uma nota de 427 em biomedicina. E assim, eu falando isso pra vocês, parece assim, porra, cara, será que ela merecia mesmo estar ali? Sabe? Tipo, ela, sabe? Às vezes dá esse pensamento, porque eu ouvi de um irmão, de um amigo meu, assim, que nem entrou na faculdade ainda, nem é vestibulando, que passar em lista de espera, você não tem crédito, você não tem merecimento, que, tipo, ele ficou rebaixando o irmão dele que passou em lista de espera. E aí, assim, na escola a gente tem muito isso, né? De tipo assim, qual nota que fulaninho tirou? Qual foi sua nota? Eu fiquei na média, sei lá o quê. Quando você entra na faculdade, você tá na mesma sala da pessoa que entrou em primeiro lugar. E o professor não tem a mínima ideia se você entrou em primeiro lugar, se você entrou em último, se você entrou na chamada geral. Então, assim, se em algum momento você se noiar com isso, assim, pô, será que eu merecia estar aqui mesmo? Tipo assim, sim, você merecia, você tá informado, você tá numa universidade pública, você fez o Enem, você merecia estar ali porque você tá ali, entendeu? Você tem conhecimento mais do que o Enem, você tem informação. Então, se em algum momento passar pela cabeça de vocês, pô, será que alguém vai saber que eu passei por chamada geral ou que eu tive uma nota tão baixa ou coisa do tipo, você vai estar no mesmo lugar. Quando você entra na faculdade, tudo que você faz anterior não importa. Ninguém te pergunta, pô, você tirou 940 na redação do Enem? Você tirou 1000? Quanto é que você tirou? Tipo assim, isso é muito cagável na universidade. Seus projetos, as suas notas, o quanto você está comunicativo na universidade, quantos professores te conhecem, o seu TRI, isso que importa. Tudo que você fez antes, nada importa, é outro mundo. É isso. Alguém tem alguma coisa para falar dessa parte? Uma pergunta? Ficou claro isso da chamada geral, como é que funciona? Acho que ficou claro sim, pelo menos pra mim. Pô, e é meio que um alívio também, né? Saber que mesmo se não for tão bem, tem chance ainda de entrar. Sim! Gente, vou mostrar aqui a menina que entrou agora para a SISU 2020.2 em biomedicina. Ela entrou com a nota 400 e pouco, alguma coisa assim. Assim, pela internet, eu não sei como é que vai funcionar, tá? Mas já mostrando para vocês como é que foi assim que eu passei. Eles vão abrir a chamada geral, você tinha um link lá para você manifestar interesse e enviar por PDF todos os seus arquivos. Sendo aprovado, eles botam o resultado, ó. Foi assim, no dia lá presencialmente, que é o que deve voltar ao normal, né? Esperamos. Você vai lá, deixa os documentos e você ainda tem a chance de passar se a documentação de alguém da sua frente estiver errada. Olha, são 6 vagas para ampla concorrência em biomedicina. Aqui. Essa menina aqui ficou em 142. E a lista de espera... ela ficou com uma nota, assim, que não é para biomedicina, né, gente? Mas o que importa é que ela está na universidade. Ninguém tira a vaga dela.
Bobo é quem estava na frente dela e não aproveitou a vaga. Essa foi a nota dela, 485. E ela entrou. Então, assim, é o que eu falo. Se você tá no SISU, acha que vai ficar na lista de espera, bota a Unirio como sua segunda opção, porque você vai ter muito mais chance de entrar. É óbvio também, né, gente? Se vocês têm 15 vagas no FRJ, você ficou em 16º, pô, não tem como. É muito improvável ninguém ter desistido da vaga. Eu nunca vi isso acontecendo. Eu até fiquei, né, com medo na época, porque só tinham 6 vagas, então você tem menos chance das pessoas desistirem, mas graças a Deus 2 pessoas desistiram e eu consegui entrar. Mas é muito improvável ninguém desistir. Acho que é isso. Dessa parte da chamada geral. É para isso que eu vim, basicamente, porque ninguém tinha me falado dessa chamada geral. Eu falei para a Marcela, falei para o Patrick, a Marcela conseguiu a vaga pela chamada geral na Unirio, no primeiro semestre de enfermagem. E as meninas acabaram não conseguindo, a Gabi e a Elisa, só que a Elisa passou no SISU 2 na chamada regular e a Balu conseguiu a chamada geral de novo pelo SISU 2. E aí ela conseguiu certinho. No SISU 1 ela não tinha conseguido. Mas é isso, assim, eu quero que fique claro para vocês como é que funciona, porque parece confuso, mas resumindo, a Unirio solta um edital, um dia e horário de cada curso, você procura o seu curso e você tem que estar lá no dia, com toda a sua documentação, gente, é muito importante essa parte da documentação. Resumindo o que é, eles soltam o edital, soltam qual é os arquivos, mas a carteira de cópia da carteira de identidade, título de eleitor, não sei se vocês já têm, mas é importante. Licitação eleitoral, se você votou, você entra no site do TRI, coloca o seu CPF, o seu nome e tal, e eles botam a sua licitação eleitoral, dizendo que você votou na última eleição. Para menino, você tem que ter o comprovante de dispensa do Exército, PLI, né? E aí, se você ainda, por exemplo, o Thiago não tinha isso porque ele entrou na faculdade antes de completar 18 anos. Então, ele não precisava, era só ele mostrar a identidade dele que ele não tinha completado 18 anos e ainda não tinha ido para o Exército. Certificado de conclusão do ensino médio, a cópia, certificado histórico, e por fora 3x4. É basicamente eles pedem, ele não limita, tá, gente? Falando da cidade que eu conheço. Eles pedem isso tudo num envelope amarelo, tudo dentro. Na hora da chamada geral, eles não vão ficar verificando a hora se tá tudo certo. Na chamada regular, eles fazem isso. Só que na chamada geral, não. Para meio que você tem mais chance, você ficar mais implícito se você falou, não, sua apresentação estava certa, beleza, vaga sua. Senão, a pessoa estava atrás e conseguiu. Então, eles pedem para botar muito envelope com o seu nome CPF, todas as coisas que eu falei. E aí vai sair o edital online se você for amarelinho ou aprovado. Não, é amarelinho, porque a documentação estava errada. E é isso. Ariana, esse negócio que você falou, né, que do tipo de eleitor, se você não tem, vale mesmo se você for pro Exército, né, que às vezes eu não pro Exército. Cara, eu acho que sim. Por exemplo, assim, ainda não tem de eleitor, Não, sim, tirar. Mas também tem 18, então passa maio. Então, é mais tranquilo se você não tem obrigatoriedade de eleição. Mas assim, eles pararam. As universidades sempre foram mais tranquilas da documentação e da pandemia, eles entenderam que tem gente que tinha título, as escolas atrasaram a documentação. Então, eu acredito que, pelo menos nas próximas 5 anos, nas próximas chamadas, eles vão mais tranquilo com isso. Eu vou tentar em janeiro, né? Eu não atividade de Não, mas assim, as universidades, quando vão chamar de geral, tá, gente? Eles são tranquilos da documentação. Assim, você entra, quando fazer a matrícula, ver a documentação,
tem um auditório, várias mesinhas, vários funcionários atrás deles, tem um número, e eles chamam lá 415, aí você é o 415, leva agora sim a sua documentação. Aí ela vai falando, documento, cópia da identidade, você mostra ela, dá um check. Aí sei lá, ela pede a execução do ensino médio, e a escola ainda não tinha dado. Eu falo, olha, decidiu, a escola falou isso, aquilo. Ela fala, tá bem, eu vou botar uma pendência aqui, entendendo isso, mas você tem, sei lá, um prazo de 3 meses para entregar isso à secretaria. Isso é o que acontece quando a chamada é regular. Mas quando a chamada é geral, eles pegam mais pesado, né? Porque, enfim, é a sua vaga, é muito, sabe, certeiro isso, é diferente da chamada regular, da primeira chamada de espera. Entendi. É isso, então. O que você quer, amiga? Eu quero arquitetura também. Tem assim na UFRJ, né? Eu não sei se é um processo diferente, né? Nem entrou no SISU, se não me engano. É um negócio meio doido. Tem uma prova específica para arquitetura. Mas até agora não falaram nada. Mas, assim, você pode pesquisar pessoas que estão estudando como é que é o processo seletivo. Tem alguns vídeos no YouTube que ensinam como é que faz a arquitetura. Até porque eu acho que eu já vi alguns, né, nos surtos aqui que eu tive, né, porque a universidade está valendo. Então, acho que você pode pesquisar sobre isso. Mas também, Carol, sobre isso da arquitetura, também tem muito da desinformação. As pessoas não sabem como funciona o processo, então é um ganho também que pode acontecer. Ficou alguma dúvida, gente? Nessa parte chamada geral, da Unirio, vocês querem saber? Eu vou falar um pouco da Unirio, que, tipo assim, a maioria dos cursos são concentrados na UFCA, na Avenida Pasteur 458. É muito tranquilo para chegar lá. Eu não sei se as pessoas aqui moram perto do metrô, mas enfim, tem o metrô da Fronteira, da Cismena, da Bairro, não sei onde vocês moram. Você pega o metrô, sai em Botafogo, sai na saída F, se eu não me engano. Na saída, porque eu só fui 3 vezes para a faculdade, né, gente? Então vocês têm que me dar um crédito, que eu não lembro direito. Você sai na saída F, se eu não me engano. Em frente à saída F tem um ponto de um ônibus que eu esqueci o número do ônibus, mas eu acho que é 613, se eu não me engano, que é basicamente o ônibus que eles chamam dos estudantes. O prédio da Unirio fica do lado da UFRJ de linguagens, assim, jornalismo, publicidade, essas coisas de humanas, assim, não é a cidade universitária, né? E aí esse ônibus fica lotado, que entra todo mundo que sai do metrô, vai direto para o ponto que tem em frente, e o ônibus deixa em frente à Unirio, basicamente em frente mesmo. É só você descer do ônibus e entrar. O prédio do 458. Tem o prédio do 436, que tem o prédio de nutrição, tem o da Xavier Silgard, que é do ladinho, que é o de enfermagem, que o ônibus deixa ali também. É muito tranquilo de chegar. Além disso, dessa condição pública, né, que a gente tem, os ônibus, a Unirio tem o próprio ônibus dela, o próprio meio de transporte, e você consegue ver no site deles, que é o que eles chamam de transporte intercamp. Esse transporte intercamp sai aqui da Tijuca, ali do hospital universitário deles, que é o... Qual é o nome, gente? Eu tenho amnésia. O hospital que tem aqui na Professor Gabiso, que é esse daqui, o Grafeguin. Ele sai... Eu não sei se esses horários estão certos, tá, gente? Eu não lembro direito, mas eles também saem da Central. Enfim, você fazendo sua grade de horários, não no primeiro período, né? No primeiro período a grade é fixa. Mas você fazendo a grade de horários, às vezes um dia ou outro você pode pegar o ônibus que sai da Central, aqui da Tijuca, que é o Grafeguin, que fica aqui na Professor Gabiso. Para quem tem interesse na área de ciências biológicas, a Unirio tem 2 prédios para ciências biológicas que ela divide, mais ou menos, que é o prédio de ciências biológicas, que é esse 458, e o da Frei Caneca, que fica no centro,
que é onde o pessoal de biomedicina e medicina normalmente ficam. Medicina eles dividem entre esse e o que fica aqui na Marise Barros. E a grade de horário de biologia, você tem um dia que você vai para o centro. E você não precisa pagar transporte. A Unirio banca o seu transporte, o próprio transporte da Unirio, que sai no horário que acaba a sua aula. Você tem, tipo, 40 minutos para almoçar, isso é meio ruim, mas você pega o ônibus ali dentro da Unirio e eles te deixam na porta do outro camping, que é o que eles chamam de IB. É esse o prédio de biomedicina. E, enfim, você também pode pegar o ônibus, eles têm horário até de noite para ir para casa. Eles vão até Campo Grande, Nova Iguaçu. Eu não sei se isso tem em outras universidades, mas eu acho isso um ponto muito legal. Eu moro na Professor Gabiso, então é só eu continuar a rua e pegar o ônibus da Unirio, não preciso pagar. Quer dizer, eu já nem sei se eu preciso pagar, gente. Estou falando isso porque eu acho que não precisa pagar, se você mostrar a sua carteirinha da Unirio. Mas, né, vai que você precisa pagar o mesmo preço do ônibus. Pelo menos você sabe que ele não vai lotado e que não vai ter quase nenhuma parada. Ele vai direto para o seu destino. Algumas coisas. O bandejão é R$3, a comida é muito gostosa. Eu comi lá. Tem opção vegetariana todos os dias. E eles divulgam o cardápio toda segunda-feira no site para a semana. É muito legal. Não pode repetir. Se você repetir, tem que pagar de novo. E tem direito à bebida também. O que mais? Tem uma quadra na Unirio também. Tem atléticas do seu curso e tem atléticas da Unirio em geral, né? Que aí é a unificada, que aí você tem que fazer testes para entrar, até porque você está representando a universidade no intercurso, né, nessas competições maiores, não é você estar representando só o seu curso. É isso, assim, que eu tenho para falar da Unirio. Eu também não sou universitária há muito tempo, né, só tenho pouco tempo, e é isso que eu tenho para falar da Unirio. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa para falar? Como é que funciona essas paradas de atleta e tudo mais? Pois é, eu ia perguntar isso. Cara, tipo assim, no meu caso foi o seguinte, quando você passa para a chamada geral, na chamada regular e tal, vem gente te procurando no Facebook, no Instagram, te paralisando e dando o link do grupo para você entrar no WhatsApp. Muita gente faz isso, muitas universidades fazem isso. Ou você também pode procurar no Instagram, no Facebook, pessoas que entraram e ver se elas conseguiram, se elas têm algum link de grupo, coisa do tipo. E aí, quando você entra nesse grupo, esse grupo tem veteranos, né, atendendo os calouros, e eles já apresentam logo a atlética. No dia quando você faz o seu... Quando você faz lá o primeiro dia da faculdade... Como é que é o nome daquilo, gente? Que tipo, você entra na faculdade e você tem um trote. Você tem o dia da atlética, que vem o pessoal da Atlética te apresentar a Atlética, como é que funciona, quem são os membros, quais que você quer se inscrever. A maioria dos cursos tem os principais esportes, que é futebol, vôlei, basquete e handebol. E aí você fecha, né, qual é o esporte que você quer fazer, você pode fazer mais de um. Tem muitos poliatletas que fazem todas. Você pode entrar para a gestão da Atlética, né? Eles têm inscrições para isso. E eles têm dias de treino, você paga meio que só... A única coisa que você paga da Atlética, sem seus uniformes, né? Você paga o salário do seu treinador. Quando eu entrei para a Atlética de Ciências Biológicas, de vôlei, e tinha uma técnica formada em Educação Física pelo UFRJ que dava o treino pra gente. Então, se eu não me engano, ficava R$30 por mês para cada aluno, né? Para cada atleta. Então, eles te apresentam, né, no trote, tem o dia da Atlética, pelo menos foi assim comigo. Se você tem interesse, e aí tem brincadeiras, né? Tipo, eles jogam. E aí você mostra seu interesse, se inscreve, vai no treino. O treino normalmente acontece uma vez por semana, normalmente é no aterro, tá? Não é toda a universidade que deixa treinar a atlética do curso na própria universidade, até porque tem muitos cursos, né? Então, normalmente é no aterro ou em algum clube, alguma coisa assim. E é isso, assim. Na própria atlética tem alguns comandos. Tem gente que participa, que é gestor da parte de vender
produtos, né? Que é aquilo que vocês veem, as blusas de casaco, as blusas, casacos, canecas, copo, tudo isso tem a gestão de produtos, que são as pessoas que fazem o orçamento e divulgam. Você, depois de um tempo, você pode participar da gestão e ser uma diretora, uma coordenadora. Tem a parte de esportes, que você faz a inscrição, se você é gestor, tá, gente? Eu tô falando como se você fosse participar ativamente da atlética, não ser só atleta, né? Você ser um gestor também, participar da diretoria. Essa parte você inscreve os participantes, os atletas, nos concursos, né, nas competições. Você contrata técnicos, é a parte mais esportiva mesmo, né, para quem gosta. E a parte da torcida também, você organiza gritos de guerra, chama a torcida, divulgação do esporte, tudo isso. Tem a parte financeira, às vezes aqui pode ter gente que não é muito fã de esporte, mas você pode participar ativamente do seu curso, fazendo parte da gestão financeira da atlética. Então você vai, eu gosto muito de matemática e tal, não sou nada atleta, todo curso de física e sei lá o quê, e quero participar de alguma forma, né, incentivando o meu curso. Então você vai ver os seus gastos financeiros, o quanto vai ser cada produto, porque é importante ter um gestor financeiro nessa parte, né? Porque tem que ter alguma renda. Vai divulgar quanto vai ser cada ingresso. E aí tem a gestão também de festas, as pessoas que se animam muito para festa, que gostam muito, podem fazer parte da diretoria de eventos, que é como eles chamam, que são as pessoas que promovem as festas, procuram lugares, não só procuram, tem a parte burocrática de falar com o diretor da faculdade, se autoriza aquela festa naquele lugar, porque tem vezes que fazem festa na própria universidade, quanto vai ser cada ingresso. E as pessoas também da direção de eventos são responsáveis pela festa. Então, assim, muitas vezes você quer participar, né, organizar as festas, mas tem a parte chata também de você ter que ficar até o final da festa, ficar vendo se a pessoa vai fazer xixi na rua, se vai dar alguém PT, se vai prejudicar o lugar da festa, se vai dar confusão. Porque, querendo ou não, você tá como gestor, então a responsabilidade vai cair para cima de você. Eu acho que são essas as gestões da atlética, tá, gente? Eu tô falando da atlética de biomedicina que eu entrei e aí eu tô sabendo mais ou menos como é que funciona. Eu não sei se em todos os cursos ou em todas as faculdades são assim. Mas é basicamente isso. Atlética também, gente, conta horas complementares, tá? Se você entrar para gestão, conta horas complementares. Então, é muito legal participar da atlética, você conhece muitas pessoas, você se integra, você é conhecido na universidade, você, sabe, consegue falar com as pessoas, além de contar como horas complementares. E tem muitos também seminários da própria universidade que contam como horas complementares, tá? Você participa de palestras, de minicursos, que muitos cursos fazem isso, te dão certificados e você consegue abater da sua grade de horários. É bem diferente da escola, para falar a verdade, gente. Muito diferente. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu queria tirar uma dúvida bem rápida. Biomedicina é integral, né? Na Unirio, né? É integral. A maioria dos cursos são integrais, gente. A maioria. Mas é integral, tipo, até umas 4, 5 horas. Tem dias que você entra 9 horas, tem dia que você entra 8. No caso de ciências biológicas, a gente não tem aula um dia da semana, que é sexta-feira. A gente só tem aula de segunda a quinta. Tem dia que entra 7 horas da manhã, tem dia que entra 9, tem dias que entra 8, tem dias que sai 5, tem dias que sai 1, 2, assim. O primeiro período é basicamente isso. A maioria dos dias você sai 5 horas, mas tem dia que você sai 3 horas. Sexta não tem aula. E o único dia que você entra cedo, cedo mesmo, é terça-feira, 7 horas da manhã. Se manter essa grade, né? É isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Tudo bem, eu entendi tudo. Muito obrigada, né, por ter disponibilizado o seu tempo para falar com a gente. Enfim, já tinha falado com você antes, mas ajuda bastante. Ficou bem mais claro, muito mais claro agora. E é isso, cara. Muito obrigada, de verdade. De nada, gente. Ana, Oi. você poderia falar um pouco sobre o curso de Ciências Biológicas, tipo as matérias? Sim, sim. Então, eu pensei em fazer isso agora, né? Porque, tipo assim, acho que tem a gente aqui que
que não tem interesse nessa área, então eu ia, tipo, fechar essa parte de Enem, SISU, Unirio, tipo, me despedir, porque eu não sei se alguém mais, se assim, às vezes a pessoa não tem interesse, não tem para que continuar aqui, né? Querendo saber, já sabe qual é a área que quer. Então eu ia fechar essa parte da Unirio, de Enem, SISU, deixar as dúvidas e aí ficar aqui na ligação só com quem quer mesmo essa área para ficar falando sobre. Meninos, Arthur, Vitor, Matheus, Guilherme. Arena, vou embora muito só porque eu tenho obrigado aula, pela tá? ajuda, De nada, Gui. Tem mais alguma pelo dúvida? esclarecimento. Tá até mais aliviado com essa questão aí da geral, né? Uhum, Mas enfim, muito obrigado. de Agora eu já nada. vou indo porque meu lance é com matemática e biologia, eu tô correndo, entendeu? Tá Beijão, bem. Arena. Obrigada Então, por beijão tudo. aí. Beijo, gente. Obrigada, Gabi, Gente, também. eu queria fazendo falar só relação por à último biologia. para vocês se tranquilizarem, assim. Eu sei que às vezes é difícil, né, lembrar das palavras que eu disse aqui, do que a Ale disse, quando você sai do Enem, você acha que você não foi bem, tal, mas assim, nada tá perdido. Às vezes a gente acha que a gente foi muito pior do que a gente foi, e aconteceu a mesma coisa comigo, eu saí da redação chorando, achando que tinha ido muito mal. Acabei indo muito melhor do que eu esperava, como aconteceu em matemática também. Então, assim, eu sei que é difícil na hora do nervosismo, ser vestibulando é o pior momento, eu acho que da vida, assim, acho que nada mais importa além daquilo. E é realmente, né? É muito difícil você prestar atenção na sua saúde, no seu corpo, na sua tudo, assim, seus relacionamentos, porque aquilo é o que mais importa. E assim, acaba que é mesmo. Então, é difícil não ficar apreensivo, né? Só que tentem pensar que o pior já passou, ficar estudando todos os anos, esse tempo todo, que agora você tem muitas oportunidades de passar, muitas universidades. Lembrem também que no SISU não tem só o FRJ, o UF e o Unirio, não, gente. Tem institutos federais. Não é a mesma coisa que universidade, é diferente. Às vezes você pode entrar, conseguir uma transferência. Assim, tem muitas possibilidades, gente. Assim, não desanimem. A vida de faculdade é muito diferente. A minha mãe, na época dela, entrou para uma universidade particular e depois de um tempo ela conseguiu transferência para a UERJ. Então, quando a gente acha que está tudo perdido, você tem muitas oportunidades. Não é igual na escola que você repete um ano, faz tudo de novo. Não, você tem muitas chances ainda, transferência, SISU 2, chamada geral da Unirio. Então, tenho certeza que vai dar tudo certo. Vocês são muito batalhadores por estarem nesse ano estudando aí tudo que está acontecendo. Espero que tenha sido legal aqui e tenha rendido informações para vocês. Pô, Arena, foi muito esclarecedor. Obrigado mesmo. Obrigadão por ter mais uma disponibilizado esse vez. tempo. De nada, Obrigado gente. mesmo. Foi ótimo, amiga. Muito obrigada. Beijo, Carol. Obrigado aí Beijo, pela Arthur. ajuda aí. Beijo. Beijão, De amiga. nada, Arthur. Tchau, Beijo. Bia. Beijo, Arena. Obrigado por tudo. Tchau, Beijo. Arena. Obrigado. Eu vou finalizar a Tchau, gravação Matheus. agora, tá? Tá bem, então. Obrigado. Tchau. Beijo.